Oi, professor Silvano, canal YouTube, professor Silvano com CY, LVANO. Muitas notícias, muitas aulas, muitas palestras, tudo mais. E hoje eu vou dar uma notícia. Agora eu vou dar uma notícia que é de respirar. Quando a gente pensa que o demônio já fez o seu final, já está no fundo do poço, escutem essa. Prestem muita atenção no que está acontecendo. Deem uma olhada nisso. Nos Estados Unidos, abre um clube infantil Satanás depois da escola. Na Pensilvânia. A Pensilvânia já tem aquela fama dos filmes de terror, né? Que o vampiro é da Pensilvânia, Ku Klux Klan. Lá esse tipo de adoração, de cultos, etc., tem uma liberdade, né? Assim como aqui no Brasil nós temos a questão da quimbanda, que é uma adoração, né, ao Exu, aquela coisa toda. Então tem todo suportável, vamos dizer assim, mas que está ultrapassando o limite nos Estados Unidos e está no Brasil também, que agora até um sistema, né, o sistema comunista aderiu a esses desvaneios do demoníaco. Muito bem, vamos continuar a história que está se realizando nos Estados Unidos, aonde o comunismo já está na mão, né, do presidente, né, da República Americana, que já está e por todos os estados, por vários estados americanos, esse comunismo está muito bem. Então vamos lá na Pensilvânia. Vamos lá. Satan After School Kids Club. Certo? Que é Satanás depois da escola, a tradução. Se abrindo em uma escola primária na Pensilvânia. Projeto patrocinado pela Igreja de Satanás. Então é igual a nossa quimbanda aqui no Brasil, a adoração ao Exu. Mas abrindo uma escola infantil do Satanás. Vamos à ideologia deles. Olha o pensamento em que estão encaminhando. Que quer diversificar as atividades extracurriculares cristãs. O Satanás Clube apoiará os interesses intelectuais e criativos das crianças. Muito bem. As crianças recebem todo o bem, né? Então nós temos escolas dominicais. A Igreja Católica tem a preparação infantil da criança, né? As igrejas cristãs têm toda essa preparação para as crianças e estamos aí querendo voltar às orações nas escolas, voltar, né, até o hino nacional nas escolas, que é todo um lado do bem, todo um lado que sempre moveu a humanidade. Olha a ideologia, a sutileza com que o demônio vai acontecendo, a maneira sutil da coisa. Dá uma olhada, deem uma olhada. Parar de dividir o mundo em bem e o mal, para não se postar do ponto de vista de avaliações de bom e ruim. Vamos respirar um pouquinho? É sutil, é sutil. Temos que respirar, temos que parar com tranquilidade e ver a que ponto estamos chegando. Um ocultismo que até então sempre aconteceu no mundo. E temos várias instituições, né, claríssimas nessa questão de ocultismos, né?
Então aqui a gente sabe que uma maçonaria negativa, uma maçonaria oculta, né, traz esses ensinamentos, esses fundamentos e colocam vítimas, né? Sabemos, né, e eu cada vez mais venho falando sobre a questão freudiana. Os freudianos ainda não entenderam o que eles estão fazendo com as pessoas e as drogas farmacêuticas. Os freudianos não estão entendendo, mas é justamente para anular os nossos pensamentos, os nossos neurônios e começarmos a aceitar isso. Uma avaliação, dar à criança que não existe mais essa questão de bem e mal, que não existe mais a questão do bom e o ruim. E os nomes colocados em seus deuses. Né? No Brasil é Exu, lá é Satanás. Um nome muito usado na Bíblia. O que nós aqui no mundo africano não participou da Bíblia, né? Então o nome é Exu. É um deus africano. E agora, então, dentro de um currículo escolar, fica inanimável, fica difícil. A notícia chegou agora. Ainda não dá para a gente filosofar em cima de uma coisa dessa. Só de uma coisa podem ter certeza. Só um comunismo, um sistema comunista está abrangendo essas situações e afundando mais ainda o inferno. Colocando as pessoas realmente longe do verdadeiro Criador do universo, do sistema solar, do planeta Terra, da humanidade e da espiritualidade e as casas prometidas por Cristo em vários lugares do universo. E temos ouvido muito aí a gente falando que a gente não está numa briga política de comunismo e de república. É uma briga do bem e do mal. E vem acentuando. E o comunismo está acentuando essa situação. Que é essa liberdade que está tendo agora, de até no currículo, que até então, ali a Ku Klux Klan sempre ficou lá, botando fogo em cruz, né? Tem realmente as igrejas de Satanás, aquela coisa toda, mas tudo muito ali. O cinema pegou a Pensilvânia e coloca, né, os vampiros, tudo que é disso, essa ideologia, né, do mal do sangue, do mal do ser humano não valendo nada, né, o ser humano sendo degenerado na sua criação, no seu poder. Agora, então, dentro de um currículo escolar. Vamos parar para pensar e muito sério nisso. Muito sério. Olha aonde estão levando cautelosamente, sutilmente, as situações das divindades. Então não é mais Deus a grande divindade, o bem de Deus a grande divindade. Começam então a jogarem isso contra. O argumento qual é? Não existe bem e mal. Não existe ruim e bom. Viveremos então como? Aonde estará a nossa fé? É humanizar, né? Aí vamos na diferença do humanismo e humanitário. É tirar o humanitário. O humanismo é o ser humano por si só. Não existe nada na ajuda da vida do ser humano, o extra do ser humano, o Espírito, o Pai e o Espírito Santo. Não existe mais. Somos apenas carne. E aonde o freudianismo adota e vê as pessoas dessa forma.
e ordenam coisas absurdas. Desde a infância, o freudianismo vem falando e fazendo bobagens, inclusive com as folhas da Bíblia. As folhas da Bíblia andam limpando coisas inacreditáveis pelo freudianismo. E agora, então, há um ataque, eu acho que é o ataque à criança agora. É ataque realmente, porque como que vai desvincular isso? Se nas escolas vão começar a propagar o humanismo, o ser humano por si só, e não o humanitário. O humanitário é aquele que faz o bem ao próximo. Ser humanitário é estar propagando o bem, o positivo, a luz, a iluminação do ser. Vamos parar para pensar com muita cautela. Parem para pensar, porque não é só uma igreja lá nos Estados Unidos que está podendo fazer isso e foi preciso colocar um presidente, né, da República lá para as coisas começarem a aprofundar dentro do humanismo, dentro do ser humano por si só. E isso é pior ainda, porque a gente sabe que o nosso bem e o mal, a nossa luta é contra isso. Então eles disfarçam de humanismo e vai jogando a coisa com concretismo. Vão concretizando uma situação, anulando um superior, o verdadeiro Criador, a verdadeira iluminação. Vamos tomar cuidado, tá? E isso, dentro desse globalismo, a coisa pode ficar muito mais fácil. Então, eu vejo hoje, minha opinião, nós cristãos brasileiros, judeus brasileiros, simpatizantes brasileiros e até céticos sabem que isso é algo desastroso. É para detonar mesmo com a humanidade. Porque não vai haver respeito. Não vai haver respeito. E se não há respeito, vai haver uma degradação. Você vai poder fazer tudo que Satanás cultua, que é o sangrar o próximo, que é o destruir a família do próximo, que é pegar as crianças e não lançá-la no bem e no mal e irem cativando ela dentro dessas situações que no final é uma destruição total. Então, vamos parar para pensar. Muito sério, gente. Olha a sutileza do demônio. Olha as coisas que estão acontecendo dentro das casas de vocês e que principalmente essa juventude, essa adolescência, essas músicas, principalmente freudianas, que está cultivando os lares. E a degradação cada vez mais incontrolável pelos pais. Vamos parar. Vamos parar, porque isso pode ficar forte. Que fique só lá na Pensilvânia. Que fique só lá. Mas adoradores do diabo existem em todo o planeta. Certo? Vamos pensar nos deuses e vamos pensar em Deus. Não terás para ti 2 deuses, apenas um. Então, é mais um momento da gente fortalecer cada vez mais essas convicções que estamos pelas ruas gritando de liberdade. Porque Satanás não é liberdade. É libertinagem, é degradação. E não é só sexual. É a degradação do ser humano, da alma humana, da ética humana, da moral humana. Libertinagem é uma degradação muito mais além do que a sexualidade. Ok? Essa foi uma notícia que eu nunca queria ter dado aqui no meu canal, ainda mais nesse mês de estreia, dessa coisa,
Jamais poderia imaginar que ia chegar uma questão dessa, e a gente aqui no canal com tanto cuidado com as crianças, né? Alimentando as crianças, dando cultura para as crianças, dando cada vez mais conteúdos de belezas, de formação de ser humano, tem que vir com uma notícia dessa. Mas temos que alertar. Temos que alertar. Então, cuidado. Cuidado com o que está vindo por aí. Mais cuidado ainda do que a gente está imaginando que a gente possa ter. Muito mais cuidado. Realmente, e a desculpinha, prestem atenção na desculpinha deles. Onde já se viu não ter o bem e o mal? Impossível. Desde que o mundo é mundo. Desde a Babilônia. O mal se abateu na Babilônia e vocês viram o que aconteceu. E dali veio em todos os impérios. E lá se vai um império realmente. Porque se, como eu já tenho postado, principalmente lá no meu site, se o Império Americano já está no fim, como eu já fiz uma aula ao vivo, da questão do Império Americano estar acabando, mais um ponto de declínio deste império. Está aí, ó. Mais um ponto. Não é só no dinheiro. Olha aí na filosofia, mais um império sendo degradado, engolido. Vamos prestar atenção às maravilhas que está acontecendo no país. Nós estamos no norte certo, nós estamos no correto. Atrás da iluminação, atrás do grande Criador, e que está, sim, a nos proteger e a nos iluminarmos, porque nós seremos, e já somos, e seremos mais ainda os primeiros no mundo, o grande império, mas façamos do nosso império luz, um império iluminado. Certo? Né? Tá. Então tá. Pensem. Parem para pensar. Parem para pensar. Pais, sociedade, igrejas. Tá? Olhem bem o que está acontecendo. E as igrejas que gostam muito de dinheiro se afinam nisso em 2 minutos. E as igrejas que adotam Freud se afinam em 2 minutos nisso. Deus sabe lá o que vai poder fazer com as crianças. E Freud pode gostar. Eu tenho certeza que o freudianismo gosta do que pode acontecer com as crianças dentro das famílias e dentro das situações sociais. Gostam? E igrejas tapam a história e levam uma história por uma vida. Mas uma hora a verdade nos libertará, né? João, capítulo 24. Então vamos parar a coisa do começo. Está começando lá. E comunismo aqui já está indo embora. Já está sendo o final da história. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Pensem em todos os fatores da sociedade. Religiosas exacerbadas que admitem determinadas situações com as crianças e levam, na boa, e se acham e impõem através de um Freud. Através de um freudianismo. Economia, né? Dinheiro, muito dinheiro, e nada de humanitário no dinheiro. Os nossos impostos não são humanitários. Não fazem nada pelo ser humano. Pouco fazem. Vamos dizer assim, pouquíssimo fazem. Agora que estamos começando a retornar ao imposto justo. Tudo isso é um detalhe de um comunismo que adota o satanismo, usando outro Deus, não o nosso Deus de luz, mas o Deus obscuro, o Deus do horror ao humano, ao ser humano. Vamos tomar cuidado com o que vai acontecendo e olha aí, agora é na mente da criança. Não tem bem e mal? Então,
onde está? Onde estarão os divinos? Se não há bem e mal. Não é? Falou, gente. Namastê. Muita calma. Foi uma notícia de última hora, uma coisa muito... Vamos parar para pensar e vamos ter muito o que falar aqui. Muito o que falar, né? Então tá. Professor Silvano, canal YouTube, Professor Silvano, com CY. Dê uma olhada nisso, né? Passem, repassem, discutam, né? E se quiserem se inscrever, espetáculo, dê o like, deem, né? Façam o sininho e vamos conversar conteúdo dentro de uma luz cristã, dentro de um ser superior, iluminado e que nos ama e não nos destrói. Não é isso? Valeu, então. Até mais, gente. Olha que conteúdo para pensar, hein? Olha que conteúdo para nós pensarmos. Valeu? Valeu, gente. Até já. Até já. Muito mais. Vai ter muito mais para a gente dar conteúdos e pensar e refletir. Né? Falou.